E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Lojas Renner que tem o ticker LREN3. A gente vai passar por preço justo, capacidade de pagamento de dividendos e uma pontuação de 0 a 5 estrelas para as ações. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curte os vídeos do canal ou se você chegou agora e já está curtindo essa ideia do vídeo, já senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, dá essa força aí para o canal crescer. Então aqui na minha planilha eu coloquei alguns dados para a gente fazer esses cálculos de preço justo, capacidade de pagamento de dividendos. Essas informações foram retiradas do Status Invest, então se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, o Status Invest é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. E não precisa se assustar com esse monte de informação ou números, a gente vai passar ali passo a passo e com certeza você vai conseguir compreender o processo. Então voltando aqui na planilha, LREN3 no valor atual de R$ 13,40. Dividendo esperado tá 3%. Aqui você poderia falar assim, nossa careca, mas tá malucão, mano, 3% é muito pouco. Mas o que acontece? Quando você vai tentar fazer um cálculo de preço justo com base no dividendo, é melhor você pegar empresas que já têm esse hábito de pagamento, que tem essa postura de ser uma boa pagadora de dividendos, porque daí sim você consegue fazer de uma forma melhor. Aí por que eu estou utilizando 3% aqui na Renner? Quando a gente vem aqui no Status Invest e puxa o histórico do dividendo que a empresa pagou ao longo do tempo, a média está em 2,80. Atualmente está pagando 5,42, mas é um cenário meio que atípico. Se a gente visualizar aqui no espaço de tempo, a gente consegue ver que ela paga entre 2, 3, então assim, é um dividendo reduzido, muito provavelmente por conta dessa questão de segmento de varejo, que geralmente tem margens mais baixas, e ela acaba não dando prioridade para ser uma boa pagadora de dividendos e talvez ela retenha isso para conseguir ter uma maior disciplina de capital. Então, para tentar ser mais justo com o padrão de pagamento de dividendos da empresa, eu coloquei aqui 3% para a gente conseguir ter um norteador de preço. Porque a gente viu lá que a média fica em 2,8, então eu coloquei 3 aqui. Aí aqui a relação de dividendos pagos por ano de 2018 a 2022. Aí aqui nós temos a média do dividendo dos últimos 5 anos, que é essa composição aqui, que ficou na casa de 50 centavos. E ao lado, nós temos os dividendos dos últimos 12 meses aqui, que é esse resultado de 2022, que ficou em 67 centavos. Por que a gente usa esses dois? A gente faz a média para evitar se expor aqui ou a dividendos muito ruins ou a muito bons que ocorreram, mas que talvez não sejam recorrentes. E a gente faz também esse dividendo dos últimos 12 meses para a gente ampliar as nossas informações. Porque às vezes a empresa está melhorando operacionalmente ou piorando e a gente consegue visualizar se a média está muito distoante desse dividendo dos últimos 12 meses. Aí aqui nós temos o preço justo com base no dividendo médio e esse dividendo esperado de 3%. Ficou num valor de R$ 16,60, ou seja, superior ao valor que a ação está sendo trabalhada. Já o preço justo dos últimos 12 meses ficou em R$ 22,23, ou seja, olhando para esse padrão de pagamento de dividendos e esse histórico médio aqui na casa de 3%, tecnicamente, o valor atual ele estaria descontado, gerando uma sensação de oportunidade para ao menos você estudar caso faça o seu perfil de investidor. E agora a gente vai dar uma olhada nas lucratividades que a Renner veio apresentando ao longo dos últimos 5 anos para a gente fazer alguns cálculos de capacidade de pagamento de dividendos para as ações. Então, voltando aqui na planilha, valor de mercado na casa de 12 bilhões 907 milhões, lucratividades por ano de 2018 a 2022. A gente consegue ver que ela meio que traz ali esse padrão de 1 bilhão de lucratividade. Aqui em 2022 ela já trouxe um pouquinho mais, 1 bilhão 291, então já ficou bem interessante. Aqui, lucratividade média dos últimos 5 anos na casa de 1 bilhão e 28 milhões, que é a média dessa relação, no mesmo esquema do dividendo, para a gente evitar se expor a resultados que não sejam recorrentes. E aqui ao lado, a lucratividade dos últimos 12 meses, que ficou em algo próximo de 1 bilhão e 300 milhões. A gente já consegue ver que esse último lucro, ele destoou um pouco tanto dos últimos resultados quanto da média, mas não quer dizer que ele seja perpétuo. É só para a gente ter mais informações e ter uma melhor tomada de decisão. Aí agora a gente vai dar uma olhada num indicador que chama preço-lucro, ou seja, é o preço dividido pelo lucro. Como que ele funciona? Digamos que esse número aqui seja 10. Isso significa que, caso a Renner traga por 10 anos essa lucratividade de forma recorrente e distribua 100% dos lucros, seria o espaço de tempo que você teria o retorno do seu investimento. Então, se o resultado for 10, seria um espaço de tempo de 10 anos. Mas é sempre bom a gente deixar bem claro o seguinte:
Ambos esses valores aqui, tanto de preço quanto de lucro, eles mudam, ou seja, o resultado desse indicador ele não é estático. É apenas para ele te dar um norteador ali na sua tomada de decisão. Porque se você investir nesses valores de 13,40, digamos que a lucratividade suba, você teria um retorno de investimento em um espaço de tempo menor. Caso você investisse a 13,40 e as lucratividades piorem, você teria um retorno de investimento em um espaço de tempo maior. Então aqui, com base no preço-lucro, com base no lucro médio, a gente tem um resultado de 12,5. E no preço-lucro, com base no resultado dos últimos 12 meses, está aqui na casa de 10. Eu gosto de resultados desse indicador de 10 para baixo. Aí você poderia falar assim, mas esse de 12,55 aqui, que é o da média, então é muito ruim? A resposta é não. Porque assim, tem pessoas que gostam de 10 para baixo, tem pessoas que gostam de 15 para baixo. A questão é, as lojas Renner, ela já tem uma credibilidade, ela já tem uma recorrência de resultados, ela já é uma ação que passa maior credibilidade e segurança para os investidores. Então, esse perfil de ação, ter um resultado aqui na casa de 12 não seria ruim. Aí agora a gente vai passar pela capacidade de pagamento de dividendos, distribuindo de 25% a 100% dos lucros, tanto para as lucratividades médias quanto para as lucratividades dos últimos 12 meses. Então aqui na capacidade de pagamento de dividendos com base no lucro médio, teríamos um dividendo entre 2% a 8%. Nesse caso aqui, começaria a ficar um dividendo interessante, distribuindo de 75% para cima dos lucros. Já no lucro com base nos últimos 12 meses, aqui também ficaria bem interessante distribuindo de 75% para cima, porém, distribuindo ali de 50% para cima já poderia ser um dividendo considerável, principalmente quando comparado ao histórico. Aí agora a gente vai passar pela parte da pontuação de 0 a 5 estrelas para as ações da Renner. Então aqui para a primeira estrela, que é a estrela do preço, eu considerei uma estrela porque tanto o preço com base no dividendo médio quanto no dividendo dos últimos 12 meses ficou superior ao valor atual da ação. Então eu considerei positivo. Apesar de o dividendo ali de 3% não ser muito atrativo, mas é o padrão e a gente usou ele meio como um norteador. Já aqui na parte do dividendo, eu coloquei como meia estrela, porque a gente conseguiu visualizar que não é muito o padrão da empresa acabar distribuindo dividendos interessantes. É claro que, com esse preço de ação, caso ele seja uma oportunidade, talvez você conseguiria investir nela e ainda assim ter um dividendo atrativo, conforme a gente viu aqui na capacidade de pagamento de dividendos, tendo ali dividendos que seriam de 5% até mesmo 10%. Mas mesmo assim, coloquei meia estrela, meio que por prudência. Na parte da terceira estrela, que é a estrela do preço-lucro, considerei uma estrela por completo. Apesar de ter dado aquele resultado de 12,55 ali no preço-lucro com base na média, por conta desse histórico, dessa recorrência positiva de resultados, dessa credibilidade que as ações da Lojas Renner passa, eu considerei uma estrela, porque 12,5 não seria ruim para Lojas Renner. Na parte aqui da quarta estrela, também considerei uma estrela, porque quando a empresa traz lucratividades nos últimos 5 anos, eu também considero uma estrela, porque é atrativo para o investidor uma empresa que traga lucratividades, reduz um pouco ali do risco dele. E para a parte aqui da quinta estrela, que é a recorrência na utilização no segmento, não precisa nem comentar, né? Segmento de vestuário, varejo vestuário, ele vai sempre continuar existindo, vai ter lógico ali as suas questões com, às vezes, uma concorrência aqui, outra ali, quedas em lucros ou em vendas, mas sempre vai continuar existindo. Então eu considerei uma estrela aqui. Então as ações da Lojas Renner ficaram com um total de 4,5 de 5 estrelas, que poderíamos dizer que foi uma pontuação interessante. Mas é sempre bom ficar atento com essa questão aqui do segmento, né? Porque varejo tem margens ali mais baixa, não é o caso aqui da Lojas Renner, que tem uma margem até que superior ao varejão ali tradicional. Essa parte do varejo vestuário, ela consegue ter uma margem maior, ela tem uma boa disciplina de capital, mas é sempre bom você ficar atento quando investe nesse tipo de ação. Mas é sempre bom a gente deixar bem claro que você, investidor, que tem que sempre estudar as empresas, ver se elas têm sinergia, se elas fazem sentido com o seu perfil de investidor, se elas fazem sentido com o seu perfil de risco que você está disposto a correr, porque nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque é você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, já senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, compartilha com a galera, dá essa força aí pro canal crescer. Eras isso e abraços!